conhecimento de Cristo Jesus. Chamar aqui mamãe para dar um testemunho. Bom dia, queridos. Eu já estou quase há 3 meses para dar esse testemunho, que vai ser o tempo da minha cirurgia. Mas eu fiquei assim, meu Deus, tomar o tempo do povo, deixa com a palavra, deixa. Mas Deus me incomodou tem umas 3 semanas. E eu quero dizer uma coisa, se você entrou aqui, eu não sei qual a pessoa que entrou aqui que está com problema sério de saúde. Mas eu quero te dizer que Deus vê, Deus sabe e Deus ouve. E eu quero dizer para você que na cirurgia, eu estava passando, o Júlio foi comigo, ele preferiu deixar o Sérgio em casa, a Betânia trabalhando. E a cirurgia foi tudo muito bem. Quando acabou, a instrumentadora e a anestesista virou para mim e disse, olha para o relógio, sua cirurgia foi ótima. E eu falei, que bom, ainda muito, que estava perturbada, né? Eu ainda meio enrolada para falar, mas foi tudo bem. Não deu uns 15 minutos, mas comecei a dar uns pulos que eu mesmo não entendia. Era cada pulo, era uma coisa horrível. Foi minha pressão que juntou e a oxigenação faltou. Mas o meu cérebro não ficou parado. Deus é o Deus que vê, que sabe e que ouve. Por que estou te dizendo isso? Porque antes de entrar, o Júlio falou, mãe, vai com Deus, orou comigo. E a palavra que Deus me deu foi isso, eu bem sei os pensamentos que tenho para vós. Pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que vocês desejam. E eu, na hora me veio isso, e vinha um médico, vinha outro, me balançava. Dona Noemi, a senhora já teve isso? Não, a senhora já teve isso? Não, a senhora já teve isso? Não. Eu não sei. Aí eu sei que um botava injeção aqui, né, já estava com catéterzinho, botava, aquela confusão toda. E eu fiquei, eu acho que foi 10 para as 11 ou 15 para as 11, até mais ou menos umas 4 horas no CTI, eles tentando fazer alguma coisa. E o médico disse para mim, ele olhava para mim, a senhora está bem? Eu dizia, estou bem. A senhora está bem? Eu estou bem. Aí, bom, passou isso tudo. A última pergunta que eu lembro que ele fez para mim, a senhora está bem? Assim, como se dissesse assim, não é possível. Eu disse, eu estou bem. Aí eu lembrei da promessa. Eu bem sei que pensamentos que tenho para vós. Aí eu disse, Pai, eu posso dar pelo teu poder em mim, no meu espírito recriado, poder para acessar isso. E eu falei para o médico assim, vai ficar tudo bem, meio enrolado, lógico, né? Aí ele riu para mim, vai ficar tudo bem? Aí ele deu uma risada, eu falei, vai ficar tudo bem. E não demorou mais ou menos, que aí eu fiquei, CTI tem um monte de coisa, né? É relógio, bota aqui, não sei o quê. Aí eu olhei assim e falei, vai ficar tudo bem. E quando foi, acho que quase umas 3h35, né, Júnior? Não sei. Eu não tinha contado isso nem para eles. Irmãos, espera aí só um pouquinho, eu vou tomar só mais um minutinho, Júnior, que eu sei que a palavra é importante, mas esse testemunho, eu tenho certeza que vai alcançar alguém aqui. Certeza, se não for muito, alguém vai ser alcançado. Eu não sei quem é, mas vai ser. E tem umas 3 semanas, do nada, eu não vim nem domingo de manhã, porque eu já estava inchada. Inchada, irmã, você não tem ideia. Inchada, as pernas inchadas, doendo. Ainda esperei sexta, sábado, esperei domingo. Quando foi segunda, eu falei assim, bem, me leva no médico, porque eu não estou aguentando. Aí eu cheguei logo na Casa de Saúde de São José, a primeira coisa que a doutora fez foi medir minha pressão, eu nem esperamos, eu não entrei, eles fizeram o prontuário depois. Ela disse, você vai direto para o repouso, você está com uma aceleração horrível de coração. Aí começou a me examinar e disse, você parece estar com uma trombose. Você fez cirurgia há pouco tempo? Eu falei, fiz.
Ela disse, mas não sei se é. Aí botou, começou a fazer exames. Aí disse, não é nada. Não é. Eu fiquei lá no repouso, irmãos. Olha o que eu quero dizer para você. O que aconteceu comigo. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Se não deu a trombose. Aí Deus falou comigo, se aquieta. Aquieta o teu coração. E eu fui ficando quieta. E dali, irmãos, eu sei que o final foi inconclusivo, o laudo, por causa da temperatura, um sistema, esqueci o nome, extremo, que deu um desequilíbrio no organismo. Eu não estava no sol, eu estava sentada no WhatsApp respondendo as orações. Bom, agora eu entendi por quê. Uma irmã me ligou e falou para mim, pastora, você ainda não entendeu o que Deus fez com você? Eu falei, não. Aí disse, Deus te botou lá para você orar. E eu não entendi. Eu entendi sim. A hora que eu entrei, estava lotado, que eu tive que ficar numa cadeira, né, filho? Esperando um pouco para ir para essa cama. Gente, e eu fui por aqueles corredores que me levaram de maca. Eu fui, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei. Mas, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E eu comecei a ditar, Senhor, Tu vê, Tu sabe, Tu ouve, Senhor. E comecei a orar nos corredores. Parecia uma doida, com a mão assim, o marqueiro, né? A senhora está sentindo alguma coisa? Não, eu com a mão do lado de fora. Eu digo, eu estou orando. Ah, é? Então tá bom. E eu sei, queridos, vocês vão dizer que soberba, mas eu vou dizer, não é. Esse Deus que vê, Ele ouve e Ele age. É o final. Ele age. Eu sei, irmãos, que eu entrei, não tinha lugar para me deitar. Quando eu saí, última ali do pronto atendimento, eu não sei da internação. Gente, não tinha mais ninguém. E eu me envergonho muito. Porque a gente fica, eu não vou tomar tempo, eu não vou dar testemunho. Mas eu quero dizer para você, se você crê que esse Deus te vê, que esse Deus sabe e que esse Deus ouve, você receberá a resposta essa manhã. Seja de cura, seja de finanças, seja o que for, Ele é Deus que responde. Ele não deixa a gente em falta. Ele vê, Ele sabe e Ele responde. E eu entendi o que eu fui fazer ali. Não precisa ser anunciado, porque toda quarta-feira eu digo para o Sérgio, e não sabe, meu Deus, eu queria estar tanto na oração, o Cíntia sabe, o Júnior sabe, do meu jeito, assim, quieto, né? Quando eu sou quieta fora daqui, e de orar, estar sempre orando, eles estão aqui, mas eu estou em casa orando. Mas às vezes não dá para a gente vir por causa da situação do Sérgio. Aí eu entendi. Não importa como você está. Não importa se você esteja vazinha, como a Cíntia falou hoje de manhã, a pastora Cíntia. A sua vasilha pode estar vazia, mas se você apresenta ela diante de Deus, Ele usa, até mesmo sem você falar. Ele usa e Ele faz. Amém? Receba em nome de Jesus. Amém. Eu recebo. Amém? Você recebe também? Recebe aquilo que Jesus já fez, o que Ele continua fazendo. Ele é um Deus vivo, poderoso. Glória a Jesus. Amém, queridos? Nós já entramos no livro de Atos. Estamos hoje no capítulo 3 e 4 do livro de Atos. Já entramos no mês falando sobre fé. Amém? Terminamos, né, o mês de fevereiro, né, um pouquinho entrando em fé a próxima. Olha o papelzinho aí. É santidade? Não terminou santidade, não? Ah, não, é santidade o mês todo. É porque a gente já... Desculpa, é porque a gente já entrou no livro de Atos. Eu fiz uma confusão. Nós vamos entrar no tema de fé, mas nós já entramos no livro de Atos, né? Lemos um pedaço do livro de Gênesis e estamos entrando já no livro de Atos. E no mês que vem
nós entraremos no tema de fé. Nós vamos falar hoje sobre o tema que nós temos, né, sido trabalhados nas ministrações que temos feito, né, como igreja. Quantos estão fazendo essa leitura? Vou nem abrir o olho para não... Quem não vê, não... Gente, como já foi falado, é apenas uma exortação, amém? A exortação nunca é para colocar alguém para baixo, a exortação é para puxar para cima, amém? Então nós queremos puxar você, levantar você, para que você possa vir junto conosco, né, como igreja, como corpo, e a gente sendo abençoado, edificado, fortalecido no Senhor. E eu queria dar uma pinçada antes de ler o texto, né, básico que eu gostaria de desenvolver com vocês. Eu quero falar sobre graça salvadora e graça santificadora. Graça salvadora e graça santificadora. Amém? E eu queria dar uma pinçada porque entre os tantos textos da Bíblia, pelas quais eu sou completamente impactado, mas você sabe que a Bíblia é um livro de histórias, e ela tem muitas coisas a ver com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa casa. E quando eu olho para a história, né, de José, dentro da família de Jacó, junto com seus irmãos, eu olho e sou extremamente, desafiado para os dias que nós vivemos. Porque a gente não pode falar sobre essa graça salvadora e uma graça santificadora sem a gente contextualizar para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa igreja. Nós como irmãos, diga para o seu irmão, isso tem a ver conosco. Não são histórias apenas, poéticas, bonitas, que história, que nos impulsiona, não. É para a gente trazer e para a gente aplicar isso na nossa vida. E lá em Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1 e 2, você vai ver, né, a história de Jacó. E Jacó já tem um filho na sua velhice, José. E José, lá no verso 28, você sabe que ele tem ali, só para lembrar, refrescar a sua memória, José, deixa eu tirar esse óculos que eu fico embaçado para longe aqui. José, ele logo no início, ele fala que tem um sonho, e ele vai e publica esse sonho. E aí ele fala, né, você vai se lembrar lá, né, das vacas, das espigas, e fala depois do sol e da lua. E Jacó mesmo diz, você quer dizer o quê? Que eu e sua mãe vamos nos curvar a você? E está lá, todo o sonho profético, que Deus dá a José e ele publica. E a Bíblia diz claramente que José amava demais a José, que era o filho da sua velhice. Desculpa, só para saber se vocês estavam prestando atenção. Jacó, e ele faz vestes, né, e túnicas coloridas, isso tem um destaque, isso tem uma forma pelos quais os próprios irmãos ficarem enciumados. E José vai e faz, menção desse sonho. E a Bíblia diz que os irmãos ficam o quê? Inveja, furioso, chateados. Traz para o nosso contexto. Será que tem irmão furioso no nosso meio? Será que tem irmão chateado no nosso meio? Será que tem irmão que tem inveja no nosso meio? Gente, essa é uma história incrível, poderosa. E ela está relatada no início, da construção de Gênesis. O início de tudo. Tem essa história aqui. E a Bíblia diz que José, por causa desse ciúme, dessa inveja, José ele é vendido. Lembra? Quando passa uma caravana de ismaelitas, José é vendido por 20 moedas de prata. Eles primeiro intentam fazer o quê? Matar José. Aí Rubem, o irmão mais velho, diz, não façamos isso com o nosso irmão. Eles põem eles numa cisterna. Aí nasceu, né, a música que Deus deu para Ludmila, a pastora Ludmila,
se tentaram matar os seus. O que diz mais? Se lançaram numa cova. Ferido perdeu a visão. Quem perdeu a visão? Será? Eu vou te mostrar que não. Vou te mostrar, biblicamente, que José, quando tem 30 anos de idade, ele é vendido, ele fica 13 anos, diga 13 anos. Depois do sonho, da visão, da revelação, ele fica 13 anos. Diga mais comigo, mais uma vez, 13 anos. Dentre esses 13 anos, entre ser vendido, ficar como um escravo, 2 anos ou mais. Na verdade, se você for estudar, alguns falam assim, o versículo que mostra lá, né, parece que ele só ficou 2 anos. Mas talvez tenham sido mais ali no cárcere de Faraó, no Egito. O que aconteceu nesse tempo? Olha lá, deixa eu ler o verso 28, 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses levaram José ao Egito. Então, aos 30 anos, capítulo 41, 40, um salto, e começou a governar no Egito quando tinha 30 anos. Então, 13 anos se passaram desde o sonho, desde a visão, que tudo se dobraria, que os irmãos se dobrariam, os pais se dobrariam. José é vendido como escravo e depois fica no cárcere. E você sabe como é que é o contexto. A mulher, né, como é que fala, gente? A mulher de Potifar, obrigado. A mulher de Potifar, desejando José, arma todo um contexto para ter uma relação com José. E a Bíblia diz que José foge dessa mulher, deixando as suas vestes. Aí vem ela com as vestes na sua mão, ela faz uma injustiça, tendo prova que José tentou, né, ter algo com ela e começou a fazer injustiças, mentiras, falando sobre ele. E a Bíblia declara que então, quando o seu marido chegou, Potifar, coloca ele no cárcere. E ele fica lá nesse cárcere. E José, nesse cárcere, é colocado como alguém importante para os presos, né? Chefiando ali os presos. Você sabe, se você não sabe, toda cadeia existe uma liderança lá dentro. E José tinha uma liderança dentro desse cárcere, que não era uma cadeia, era uma casa onde ele estava, né, subjugado, num lugar subterrâneo. E ali José começa a ter sonhos. E ali existe uma figura olhando aqui o horário, de duas figuras aparece, um padeiro e um copeiro. Lembram do texto? A Bíblia diz que José, então, aqueles homens atormentados, ambos tiveram sonhos, e José tem a interpretação dos sonhos. Eu não vou entrar no contexto, mas um deles, José falou, você vai ser enforcado hoje mesmo. E o outro, José falou, hoje mesmo você vai ser restituído ao teu cargo. Foi o padeiro que foi, né, não foi isso? Estou correto? Ou estou confundindo? O padeiro, então, ele é enforcado e o copeiro é devolvido para ser o copeiro do rei. Só que quando José tem a interpretação do copeiro, José diz para ele assim, olha, quando você for restituído, lembra-te de mim. Lembra-te desse sonho. Fale para o Senhor o que aconteceu. Sabe, faça uma intercessão a meu respeito. Pergunto eu para você, o copeiro se lembrou de José? O copeiro se lembrou de José? O copeiro se lembrou de José? Mas Jesus se lembrou de José. Deus se lembrou de José. O Espírito Santo se lembrou de José. Deus, minha mamãezinha acabou de falar, Deus tudo vê, Deus tudo ouve, e Deus está pronto para continuar realizando aquilo que Ele sempre quis fazer desde a eternidade. Quando José está nesse lugar, José é esquecido pelo copeiro, mas ele não é esquecido por Deus. Aqui eu quero trazer um contexto para mim e para você, irmãos.
Nós precisamos, quando digo nós, eu e você, você e eu, cada um de nós, aprender a nos movermos por aquilo que a Bíblia nos chama para viver. A Bíblia diz que o justo vive pela... Você foi chamado para viver por fé, e fé é certeza. Eu tenho certeza, e eu vou provar para você que eu não estou fazendo um devaneio, eu tenho certeza que mesmo debaixo de conflito, José, ele permaneceu com um sonho que Deus tinha dado para ele. E você vai entender dentro do contexto por quê. Se passaram 13 anos, vou repetir, 13 anos. 13 anos não pode matar, destruir alguém que tem certeza. 15, 20, 30. Meu irmão, eu não sei o que Deus quer fazer com cada um de nós. Eu só sei de uma coisa, é que Deus, Ele é fiel naquilo que Ele diz, naquilo que Ele promete, e Ele é fiel para cumprir. Se Deus deu uma visão para um menino de 17 anos, que foi desprezado pelos seus irmãos, pelos seus pais, entre aspas, porque Jacó bem sabia que aquele negócio era um mistério, era um segredo que Deus tinha, era algo que Deus tinha reservado. E assim a caminhada segue, assim a caminhada continua. E após esses 13 anos que se passam, escute o que eu vou falar para você. José não ficou amargurado. 13 anos se passaram ou mais, e José não ficou amargurado. E eu vou tentar trazer um contexto bíblico para que você possa entender. E eu vou te dizer aonde está a base dessa certeza de José. Está em Hebreus 11:1, nós acabamos de dizer. A fé é a certeza, diz certeza. Diga certeza. Quem tem certeza não tem dúvida. Diga, quem tem certeza não tem dúvida. A dúvida pode pairar, a dúvida pode vir, mas a certeza, ela destrói a dúvida. E eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que eu e você, durante muito tempo, compreendemos esse negócio de fé de uma maneira, eu vou usar, equivocada. Porque parece que alguns têm fé e outros não têm fé. Sim ou não? Sim ou não? Por que você acha isso? É porque você acha que alguém merece e o outro não merece. Só que não é a sua fé, é a fé naquilo que Deus fez. É na fé do que Deus já realizou. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que Deus criou tudo com quantos dias? Diga 6 dias. E no 7º descansou da obra que realizou. Diga, Deus descansa depois do que tudo está pronto. Deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe por que eu e você não descansamos? Porque a gente continua acreditando ou, sabe, agindo como se tudo não tivesse pronto. E aí a gente precisa trabalhar. Agora, não confunda as coisas. Não é porque você tem fé que você não trabalha. É porque você tem fé, você descansa. E não pense que esse descansar é nos berços esplêndidos do Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos. Não. É porque você tem fé daquilo que já foi realizado, da obra de Cristo. Você vai para o descanso. Escute o que eu vou te falar. Todas as vezes que você começar a ficar muito agitado, você perceba por que você está trabalhando. Porque você quer resolver alguma coisa. Se você entender que já está feito, você não vai ficar desesperado. Você vai entrar em plena certeza de fé e você vai dizer, Senhor, isso já foi realizado. Eu vou entrar no teu descanso. E você vai continuar, obviamente, trabalhando, estudando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que quando a gente não age em certeza, o que a gente quer fazer? Trabalhar mais, fazer mais para realizar. É aqui onde entra um engano. Muitas vezes nós aprendemos que nós precisamos fazer a obra de Deus e esquecemos que nós não apenas fazemos, nós somos a obra de Deus.
Porque a Bíblia diz que Deus continua trabalhando mesmo depois de descansar. Entende, irmão? O descanso é um lugar de certeza daquilo que já foi dado, daquilo que já foi conquistado. Então você entra em plena certeza de fé e diz, o que Jesus já fez, já está feito, e já está realizado, e já se cumpriu. Posso ouvir um amém? Então, José, ele entendeu, ele falou, opa, Deus prometeu, e Deus vai cumprir. E ele, por mais frustrado, triste, dentro de uma história de família, sabe, você fica, poxa, cara, o que meus irmãos fizeram? Olha só o que aconteceu. E agora eu vou te dar uma prova. Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se... José estava vendo? Estava vendo pela fé. Isso vai acontecer, isso vai ser realizado. Pela fé ele tinha certeza, isso vai acontecer. Deus me deu um sonho, Deus me prometeu, isso vai se cumprir. Posso ouvir um amém? Veja seu pai redimido, sua mãe redimida, seu irmão redimido, a tua casa redimida. Ah, mas está nessa circunstância. Veja naquilo que Jesus já fez. Até a si mesmo, até a si mesmo, até a tua própria vida, a tua própria história. Olha o que Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Óbvio que esse capítulo tem um contexto, mas estamos falando sobre fé, sobre graça salvadora e graça santificadora. Olha o que diz verso 14 de Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação. Acho que a Cíntia até falou isso aqui ainda há pouco, se eu não me engano. Eu tinha ido no banheiro. Mas está aqui também em Hebreus. Está em algumas passagens, né? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Separando-se do quê? Não tem a falta da graça de Deus, irmão. Faltoso. Hebreus 12, 14. Está sendo projetado aí? Afaste-se, ó, para que ninguém... Tende cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Deixa eu ler aqui nessa versão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, de qual? Dela o quê? Dessa raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Escute o que eu vou falar para você, por favor. Preste só um pouquinho de mais atenção naquilo que eu quero colocar aqui nessa manhã para você. É óbvio que essa passagem está falando de um tempo vindouro ainda, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai ver a graça, você vai ver a tua vida, a salvação que você vai ter no Senhor, é pelos teus méritos? Não? Então como é que ninguém verá o Senhor se não é pelos seus méritos? Quantos de nós ficamos dizendo assim, meu irmão, você precisa se santificar, hein? Senão você não vai ver Deus, hein? É mais condenatório do que uma exortação para que a gente viva dentro do contexto daqui de Hebreus capítulo 14. O que Paulo está falando? Meu irmão, o que depender de vós, tenha paz para com todos. Está falando de quê? Diga relacionamento. Diga relacionamentos humanos. Sabe quando você não vê mais Deus num relacionamento? Quando os relacionamentos são rompidos. Quando os relacionamentos são contaminados. E é isso que o diabo quer fazer no meio da igreja. Contaminar os relacionamentos. Você tem paz com alguém que você tem um embate? Você tem relacionamento saudável com alguém que você está com um problema? Tem? Paulo está exortando, meus irmãos, os relacionamentos humanos melhoram quando são compreendidos a natureza da diversidade. Nós somos diferentes. Segui a paz com todos, como alguém que busca harmonia,
como alguém que tem um espírito pacífico e como alguém que deseja a união e a comunhão entre os justos. Isso é santificação. O termo que cobre abrange tudo. Aqui no original é Hagiasmon. Significa santificação do Senhor. Kyrion. É mais provável Deus e não Cristo aqui, falando da pessoa literal de Deus. Certamente uma das provas, preste atenção, certamente uma das provas essenciais da vida nova em Cristo está no modo pelo qual os crentes vivem uns com os outros. Quer saber se tem vida de Cristo? Vê como é que o irmão vive com o outro. Tiago vai falar isso. Não é isso que ele vai falar? Ele vai falar, ele vai dizer, tu acredita em Deus? Que legal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você crê num Deus que você não vê, como é que você pode dizer que você crê em Deus se você não faz o quê? Não ama o seu irmão. Que você vê. Qual é o exemplo de uma vida cristã? Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos. Quando vocês amarem uns aos... Esse mundo vai ver o quê? Vocês vão reconhecer que vocês são filhos do meu Pai, e eu que estou em você, vocês estão em mim, e nós somos uma grande família. Sabe o que o diabo quer fazer? Me separar de você, irmão. Tenha um espírito manso. Tenha um espírito que não permite, escute, ainda que eu tenha falhado com você, ainda que você tenha falhado comigo, não permite que crie uma raiz, diga raiz. Você sabe que toda árvore, toda planta, ela precisa ter uma raiz. Não é possível, sabe, crescer, se desenvolver sem raiz. Significa, a amargura é algo que pode se enraizar na nossa vida. Tem muito crente que vive na igreja, que tem uma raiz de amargura, seja de pai, de mãe, de filho, de irmão, de pastor, de líder. Isso é possível? Sim, é possível. Pai falha, mãe falha, irmão falha, pastor falha, falha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não permita que a raiz de amargura se desenvolva dentro de você. Tem que arrancar. A graça já fez isso, mas você precisa se posicionar naquilo que Cristo já fez. Assim como eu tenho vos perdoado, na oração de Jesus, em Mateus capítulo 6, o que vocês precisam fazer? Perdoar os que te ofendem. Nós vamos estudar a isca de Satanás. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o quanto que tem ainda de ofensa dentro de você. Você vai estudar e você vai perceber. Se você é um crente que vai levar a sério e não vai ficar pegando o ministério da paz. Isso aqui é para minha irmã Cíntia. Isso aqui é para minha irmã Bianca. E nunca é para você. Tire a raiz de amargura do teu coração. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trava do teu, irmão. Tira uma trava, é uma madeira desse tamanho. Sabe por quê? Porque, irmão, não posso nem dizer que é na igreja do irmão. É na nossa mesmo. É na comunhão cristã resgate. Eu ainda vejo alguns comportamentos que eu falo, meu Deus do céu. E se eu sou pastor dessa igreja, ou 1, 2, eu tenho aqui a minha parte. O que eu não estou ensinando direito? Não é possível. O que eu não estou ensinando direito? O que é a fé? A plena certeza de fé ainda não concluiu para essa pessoa que toda a dívida já foi cancelada. E ela não pode estar sob fulano, ciclano, ainda que tenha errado e falhado. Mas nós somos aqueles que gostamos de sentenciar. Oh, Jesus de Nazaré. Agora deixa eu provar para você. E a antitese segue-se. De que forma? Aqui está alguém que é carente, que fracassa, porque dentro dele, profundamente enraizada, está a raiz de amargura, que envenena tudo e todos. Lembra daquela metáfora? Uma laranja podre dentro de um cesto
que faz? Contamina tudo. Meu irmão, a raiz de amargura, ela contamina tudo e todos. Se você não arrancar, meu irmão, Paulo, se é Paulo que está escrevendo aos Hebreus, né? Paulo, ele está falando, ou outro irmão qualquer, está dizendo, meu irmão, não permita que essa raiz de amargura contamine você. Essa raiz de amargura é como uma infecção que se espalha por toda a comunidade. Aqui é oipoloi, é a comunidade dos santos, é a igreja dos crentes. Observe isso, descreve uma interrupção nos relacionamentos humanos entre os crentes, porque um crente se tornou amargo. Você quer saber se um crente é amargo ou não? Quando ele quer se distanciar das pessoas. Meu irmão, Paulo vai dizer, para a gente não deixar de congregar, é uma orientação, não. Diga, não é orientação, é uma ordem. Não deixem de congregar. Sabe por quê? Porque na ótica de Deus, Deus sempre olha e fala, a família, você e o seu irmão, vocês precisam de paz. E já tem um que fez essa intercessão de paz. Não tem nada que pode mais nos separar, irmão. Romanos capítulo 8, quando Paulo começa, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Não há. Como é que eu posso achar que aquele irmão é problemático? E ele é. E ela é. E eu sou. E você também é. Mas eu não posso permitir que essas coisas vão se enraizar dentro de nós. Se alguém não quer andar comigo, ok. Ele não é meu inimigo. Ele só vai seguir o caminho. E aquilo que ele entende, ele é livre para isso, sim ou não? E quando alguém sai, eu não preciso dizer e falar, vai voltar um dia, vai se arrebentar todo, e todos vão ver, e eu serei honrado na frente da congregação, o líder. Você já viu essas histórias, não já? Jesus foi deixado, Jesus foi abandonado, Jesus foi esbofeteado e ele estava sempre pronto para dizer para o Pai, a amargura não vai me tomar. E foi para isso que eu vim e eu vou cumprir fielmente, até com um discípulo direto, Judas, ou Iscariotes, porque tinha um outro Judas, ou Judas o Iscariote. Ele sabia que o cara, ele tinha um desvio no seu coração. Bota ele aonde? Para cuidar do dinheiro, da tesouraria do ministério. Jesus precisava naquele tempo, ele já saía para pregar, para anunciar, estava se levantando recursos, né? Mulheres faziam coisas, homens faziam coisas, levantando para que fosse propagado o evangelho dele mesmo, né? Do Cristo. E agora, Judas está à frente, Jesus pode deixar ele aí. Sabe por quê? Porque quem tem certeza não teme. Quem tem certeza, não importa se alguém que está do teu lado vai te trair, se você tem a convicção do propósito, do chamado de Deus, não faz com que você se desvie. Você fica firme no propósito. Você cumpre o seu caminho profético. Tem gente que diz, sabe por que eu parei? Sabe por que eu desisti? Cambada de discípulo que estava do meu lado, cambada de fraco, cambada... Meu irmão, se você é fraco, é porque esse crente aqui não está sabendo ensinar você. E eu quero ensinar você que você não é fraco, você é poderoso em Cristo Jesus. Eu quero ensinar, tirar da sua cabeça a ideia de que tem gente que é mais importante do que você, que tem gente que vale mais do que você. Nós não valemos nada, nós só somos aceitos pela graça salvadora, salvífica de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo que Ele derramou e fez explodir dentro de mim uma dinamite de vida e de poder. Isso está dentro de cada um de nós. Até daqueles que chegaram há pouco tempo, está dentro de você, irmão. Você tem o mesmo recurso do que eu tenho, que é qual? Daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo que está dentro de mim, dentro de você. Pare de lutar na sua alma e aprenda a receber as coisas no seu espírito e você não vai ser um crente fracassado. Eu não estou falando que você não vai perder, que você não vai ter dor. Eu estou falando de fracasso, desistência. Se você não desistir, você vai chegar. Deus te garante, você vai chegar. Na verdade, você já até chegou, Ele já te fez assentar nos céus dele. Lá em Efésios capítulo 2.
Eu tô com 0, coisa da administração. Vamos deixar para o domingo que vem, se Deus quiser. Ou outro dia. Você é crente amargo? Você é crente amargo, irmão? Você é crente amargo? Deixa eu falar uma coisa para você. Vou te exortar agora. E que serve para mim também. Nós somos muito bons de repetir coisas, mas nós não acessamos a fé. Fazemos confissões, mas não acessamos a fé. Eu sei que a confissão é um exercício da fé, mas nem sempre quando você confessa, você está exercitando a fé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, não é preciso ter muito discernimento. Sinceramente, não é preciso. É só você olhar comportamento. É óbvio que eu não estou chamando você para ficar medindo pessoas. Amém? Meça a si mesmo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, irmão. Existem circunstâncias no nosso meio que são denunciadas. Você quer deixar um pastor triste? É saber que tem ovelha dentro da igreja que um não fala com o outro. Você acha que isso não me fere? Você imagina o coração do pai. Quando um irmão não fala com o outro. Meu irmão, você imagina eu não falar com a minha irmã. O desgosto que seria para o meu pai e para minha mãe. A desonra que eu traria para o meu pai e para minha mãe. Você acha que Deus não é desonrado? Quando você tem um problema com seu irmão que você não venceu. Você não venceu. Você não quis vencer, você foi para o teu mundinho, cheio de orgulho, cheio, sabe, de amargura, dizendo ninguém me entende. Meu irmão, José foi vendido pelos irmãos, tentaram matar primeiro. Ficaram, se arrependeram, um intercedeu, falou, não, não mata ele não. Papai vai ficar, meu Deus do céu. Tentaram dar um jeito, ó, põe lá, sabe, ele lá, e aí quando venderam, põe uma camisa, entrega para o nosso pai e fala, uma besta fera pegou ele. Como se fosse aliviar o coração de Jacó. Ah, é? Uma fera matou meu filho. Meu irmão, Jacó sofreu. Tanto que sofreu. Dentro da história você vai se lembrar. José agora está governando no Egito. E ele arma todo um esquema. E a Bíblia diz que quando José olha para os seus irmãos, eles reconhecem. É tanto bolada essa história, mas aqui. Quando José, capítulo 41, verso 45. Faraó chama José e troca o nome dele, chama ele de outro nome. Gênesis 41, 45. E a José chamou o faraó de quê? Zafenate Paneia. E lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Aqui é sacerdote do mal, tá? Tá pensando que é sacerdote de Deus, não. Era sacerdote da iniquidade. Foi essa mulher que foi dada para José. Agora olha aí, capítulo 42, verso 7 e 8. Quando José reencontra seus irmãos. Põe aqui para mim. 42, versículo 7 e 8. José reconheceu os seus irmãos logo. Lembra da história? O que ele fez? Pegou, botou lá na boca da bolsa das sementes, foi lá, fez todo um esquema para que ele pudesse armar uma cilada para eles. E aí, quando José vai estar com os irmãos, olha o que acontece. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Eles responderam, da terra de Canaã, para comprar comida. José olha para os seus irmãos e eles reconhecem os irmãos. Escute o que eu vou falar para você. Alguém que tem propósito sempre reconhece os irmãos. Alguém que tem propósito sempre reconhece que tem irmão perdido. Tem irmão por aí. Tem irmão abandonado. Tem irmão que está sem ovelha. Já é filho do pai, mas não sabe que é filho do pai. José reconhece os seus irmãos. E José, irmãos, ele é uma tipologia de Cristo, irmão. Né? Uma cristofonia, não sei se é ou Cristo, sei lá, alguma coisa nesse sentido.
Não é uma teofania, mas é uma Cristo alguma coisa. É uma figura do Cristo Jesus. Cadê? Verso 8? Já leu? Esse é o 8, né? De acordo com a Bíblia, José reencontrou seus irmãos quando ele já era adulto. Eles não reconhecem José, mas José reconhece os irmãos. Logo depois que ele foi vendido, né, como escravo. Capítulo 43, verso 30. José chora quando se encontra com seu irmão Benjamim, filho de sua mãe. Olha o que diz o verso 30, 43, 30. Profundamente emocionado, por causa do seu irmão, ele manda... Lembra qual é a história? Ó, só quando teu irmão mais novo chegar, é que eu vou saber se isso é verdade que vocês estão falando. Porque ele acusou eles de quê? Que eles eram espiãos. Não é isso? Quando ele chegar, eu vou dizer. Aí, acho que é Rubi que vai pedir para o pai, deixa eu levar Benjamim. O que Jacó fala? Rapaz, já me foi tirado José. Agora vocês querem levar Benjamim? Rapaz, eu não vou aguentar isso. Rubi fala, pai, se acontecer alguma coisa com Benjamim, você tem os meus filhos como se fossem seus. Aí eles levam Benjamim. Quando José olha para o seu irmão, filho da sua mãe, porque José teve outras mulheres.